Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. TCU analisa exigência de experiência em licitação e aponta falhas no estudo técnico preliminar. O Tribunal de Contas da União, o TCU, apreciou em sessão plenária realizada em 25 de março representação que questionava possíveis irregularidades em pregão eletrônico conduzido pela Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil, segunda região fiscal. O objeto da licitação era a contratação continuada de serviço de guarda de mercadorias em ambiente monitorado e seguro. A controvérsia central girou em torno da exigência prevista no termo de referência de comprovação de experiência mínima de 3 anos por parte dos licitantes. A empresa representante, após ter sido inabilitada do certame, alegou que a condição restringiria a competitividade e violaria os princípios da motivação, da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa. A ausência de justificativa técnica específica no estudo técnico preliminar, o ETP, foi identificada como impropriedade formal, mesmo que a necessidade da exigência tenha sido demonstrada posteriormente pela unidade jurisdicionada. O relator, ministro Jorge Oliveira, lembrou que a Lei nº 14.133 de 2021, a nova Lei de Licitações, autoriza a administração pública a estabelecer requisitos de habilitação, como a exigência de experiência anterior, desde que tais condições sejam necessárias, proporcionais ao objeto contratado e devidamente fundamentadas no planejamento da contratação. No caso em análise, ficou demonstrado que a Delegacia da Receita Federal em Porto Velho enfrenta alta demanda de armazenamento de itens obtidos em apreensões fiscais e que o depósito administrado diretamente pela unidade apresenta capacidade limitada. Esses fatores justificariam a necessidade de um prestador de serviços com sólida experiência comprovada. Ao examinar o mérito, o ministro acolheu o entendimento da unidade técnica de que o requisito de 3 anos de experiência encontra amparo no artigo 67, parágrafo 5º da Lei 14.133 de 2021. A falha identificada foi de natureza procedimental. As justificativas técnicas não foram inseridas formalmente no estudo técnico preliminar, como determina o planejamento da contratação pública. Quanto à economicidade, o relator também rejeitou eventuais questionamentos sobre o valor adjudicado. Dos 6 lances recebidos no pregão, todos se concentraram em um intervalo de apenas 10 pontos percentuais em relação à proposta vencedora, o que para o TCU demonstra compatibilidade com os preços praticados no mercado. Por unanimidade, o plenário acolheu a proposta do relator e deliberou por considerar a representação parcialmente procedente. O TCU determinou que seja dada ciência à Superintendência Regional da Receita Federal, segunda região fiscal, sobre a impropriedade formal identificada no pregão eletrônico número 90019/2025, para que a unidade adote medidas internas visando a prevenção de ocorrências similares em futuras contratações. A decisão reforça a orientação do TCU no sentido de que eventuais vícios formais no planejamento de licitações, embora passíveis de ciência e correção, não necessariamente contaminam o resultado do certame quando a substância da contratação demonstra-se regular e economicamente vantajosa para a administração. Benefícios sociais passarão a exigir biometria registrada na Carteira de Identidade Nacional. Cidadãos que ainda não possuem cadastro biométrico, como impressões digitais e reconhecimento facial, devem se preparar para uma nova exigência ao solicitar ou renovar benefícios sociais. De acordo com regras publicadas na segunda-feira, 6 de abril, pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, a biometria registrada na Carteira de Identidade Nacional passará a ser obrigatória para novos pedidos. A medida determina que a Carteira de Identidade Nacional deverá ser emitida até janeiro do próximo ano para quem ainda não possui qualquer registro biométrico. O objetivo é reforçar a segurança e evitar fraudes na concessão de benefícios. Por outro lado, quem já possui dados biométricos cadastrados em bases oficiais, como o Tribunal Superior Eleitoral, a Carteira Nacional de Habilitação ou o passaporte, terá um prazo mais amplo. Nesses casos, a obrigatoriedade da Carteira de Identidade Nacional passa a valer apenas a partir de janeiro de 2028.
Segundo o Ministério, a mudança evita impactos imediatos à população. Antes da atualização das regras, a exigência poderia afetar a concessão de benefícios já a partir de maio deste ano. Com o novo cronograma, os cidadãos ganham mais tempo para realizar o cadastro biométrico gratuitamente. Para obter a carteira de identidade nacional, o cidadão deve acessar o portal gov.br/identidade, selecionar o serviço de agendamento em seu estado e marcar a coleta da biometria. No atendimento presencial, é necessário apresentar certidão de nascimento ou de casamento. A versão digital do documento também permite integrar outros registros, como CNH e título de eleitor, concentrando diferentes identificações em um único sistema. As novas diretrizes também estabelecem que o serviço de verificação biométrica do governo federal ficará disponível para órgãos responsáveis por benefícios sociais até 31 de dezembro de 2026. O sistema utilizará a base da Carteira de Identidade Nacional, que já reúne cerca de 49,8 milhões de brasileiros, e a Identidade Digital do gov.br, que conta com mais de 175 milhões de usuários. A expectativa do governo é que a ampliação do uso da biometria traga mais eficiência e segurança aos serviços públicos, ao mesmo tempo em que concede prazo suficiente para a adaptação da população. Como solicitar os recursos para ampliar leitos de UTI devido à síndrome respiratória aguda grave? Os estados e municípios que estiverem em situação de emergência em saúde pública devido à síndrome respiratória aguda grave, bem como o Distrito Federal, já podem solicitar incentivo financeiro do Ministério da Saúde para ampliar a capacidade de atendimento hospitalar. A medida instituída pela Portaria GM/MS número 10.484 tem caráter excepcional e temporário e visa fortalecer a rede pública de saúde no enfrentamento de casos graves da doença. O incentivo permitirá a ampliação de leitos de unidade de terapia intensiva, UTI, e de suporte ventilatório pulmonar, destinados ao atendimento de pacientes adultos e pediátricos com síndrome respiratória aguda grave em hospitais vinculados ao Sistema Único de Saúde. Para viabilizar a iniciativa, o Ministério da Saúde estima um investimento anual de até 150 milhões de reais. No entanto, o repasse dos recursos está condicionado à disponibilidade orçamentária da pasta. A ação busca garantir maior capacidade de resposta dos serviços de saúde, especialmente em períodos de aumento da demanda por internações respiratórias graves. De acordo com o mais recente boletim Infogripe, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz, a maioria dos estados das regiões Norte, Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste apresenta níveis de atividade da síndrome respiratória aguda grave classificados como alerta, risco ou alto risco, além de tendência de crescimento. O avanço dos casos tem sido impulsionado principalmente pela circulação de vírus respiratórios como a influenza A, o vírus sincicial respiratório e o rinovírus. Esses agentes infecciosos podem evoluir para quadros clínicos graves, especialmente em grupos mais vulneráveis, e levar a óbito. A análise dos resultados laboratoriais por faixa etária revela diferenças importantes no comportamento da síndrome respiratória aguda grave entre os grupos populacionais. Entre crianças e adolescentes, o aumento dos casos segue sendo impulsionado principalmente pelo rinovírus. Já entre jovens, adultos e idosos, a influenza A permanece como o principal agente associado às internações pela síndrome. Apesar disso, observa-se que os casos relacionados a esses vírus começam a apresentar sinais de desaceleração no crescimento e, em alguns estados, já indicam tendência de queda. Outro destaque é o vírus sincicial respiratório, que também tem contribuído para o aumento da síndrome respiratória aguda grave, especialmente em crianças pequenas. O cenário mostra a importância de medidas emergenciais para a ampliação da capacidade assistencial, como o incentivo à abertura de novos leitos, além do monitoramento contínuo da situação epidemiológica no país. No ano epidemiológico de 2026, o Brasil já contabiliza 28.363 casos de síndrome respiratória aguda grave. Desse total, 11.597 casos tiveram confirmação laboratorial para vírus respiratórios e 1.451 casos evoluíram para óbito. Para ter acesso ao incentivo financeiro, gestores municipais e estaduais deverão encaminhar uma série de documentos que comprovem a necessidade de ampliação da estrutura hospitalar, entre eles, declaração formal de emergência em saúde pública, informações sobre a capacidade instalada e o número de leitos que serão ampliados ou convertidos, dados sobre a taxa de ocupação e a fila de espera para leitos de UTI e de suporte ventilatório pulmonar,
informações sobre a disponibilidade de equipamentos e recursos humanos necessários ao funcionamento dos leitos e plano de ação para enfrentamento da síndrome respiratória aguda grave em adultos e crianças, aprovado pela Comissão Intergestores Bipartite. A solicitação do incentivo deverá ser enviada juntamente com toda a documentação por meio do Sistema de Apoio à Implementação de Políticas em Saúde, SAIPS, disponível no site www.saips.saude.gov.br. Confira em portalconvênios.com a portaria GM/MS número 10.484, de 27 de março de 2026. Municípios podem ampliar a arrecadação com adesão ao CADIM, aponta CNM. Gestores municipais têm à disposição uma ferramenta pouco explorada para aumentar a recuperação de créditos públicos, a adesão ao Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal, o CADIM. A estratégia respaldada pela Lei 14.973 de 2024 foi destacada pela Confederação Nacional de Municípios, a CNM, como uma alternativa eficiente para reforçar a cobrança administrativa e ampliar a arrecadação própria sem elevar a pressão fiscal sobre os contribuintes. Para participar do sistema, o município precisa firmar convênio com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, responsável pela gestão da plataforma. Com o acordo em vigor, o ente conveniado passa a ter acesso completo ao sistema, podendo consultar, incluir e atualizar registros de devedores e tudo de forma gratuita. Segundo a CNM, a adesão ao CADIM representa uma medida estratégica especialmente relevante em um cenário de restrição fiscal. Ao incluir devedores em um cadastro de abrangência federal, o município aumenta a pressão sobre a quitação de débitos sem precisar criar novos tributos ou elevar alíquotas já existentes. O sistema funciona como um instrumento de cobrança indireta. A negativação no CADIM pode restringir o acesso do devedor a créditos e benefícios federais, tornando a regularização do débito municipal mais atrativa. A Confederação recomenda que prefeituras avaliem a medida como parte de um conjunto mais amplo de ações voltadas ao fortalecimento das finanças locais, especialmente aquelas que não dependem de aprovação legislativa ou de grandes investimentos administrativos para entrar em vigor. O processo de adesão é simples e pode ser iniciado com o envio de um e-mail para o endereço convenios.pgdau@pgfn.gov.br. A mensagem deve conter o nome do município, o CNPJ, o nome da autoridade que assinará o convênio e um documento que comprove sua legitimidade para o ato, como termo de posse ou portaria de nomeação. Após o recebimento, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional elabora a minuta do convênio e encaminha para a assinatura da autoridade indicada. Com o documento assinado devolvido, a Procuradoria realiza a assinatura final e publica o extrato no Diário Oficial da União, etapa que marca o início oficial da vigência do acordo. A CNM alerta que o cadastramento de devedores no CADIM só poderá ser realizado após essa publicação, sendo este o passo que efetivamente habilita o município a operar no sistema. Depois disso, o município deverá enviar formulário próprio para cadim.pgdau@pgfn.gov.br para finalização do cadastro. Repasse do FPM foi de 6,4 bilhões de reais na sexta. 8 municípios estavam bloqueados. A transferência do primeiro decêndio de abril do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, ocorreu na sexta-feira, dia 10. O repasse totalizou 6,4 bilhões de reais distribuídos entre os municípios brasileiros, porém 8 cidades estavam com o recebimento bloqueado por pendências legais, fiscais ou previdenciárias. De acordo com as regras do FPM, a suspensão será mantida até que as prefeituras inadimplentes regularizem suas pendências junto aos órgãos competentes. Enquanto isso, os recursos ficam retidos e não são repassados aos cofres municipais. As 8 cidades estão distribuídas entre as regiões sul e sudeste do Brasil. Os estados com maior número de municípios impedidos de receber o FPM são Rio Grande do Sul, 1 município na lista de restrições, Santa Catarina, 3 municípios bloqueados, Rio de Janeiro, 3 municípios bloqueados e Espírito Santo, 1 município na lista de restrições. A lista das cidades consta no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, o CIAF, que reúne informações orçamentárias e financeiras da União. O bloqueio do repasse do FPM ocorre quando a Prefeitura apresenta irregularidades em 3 frentes principais: pendências legais, como descumprimento de normas constitucionais ou infraconstitucionais,
pendências fiscais, incluindo débitos com a União ou inconsistências na gestão orçamentária, e pendências previdenciárias, como irregularidade junto ao RPPS ou INSS. O CIAF registra essas pendências e impede o recebimento de qualquer transferência até que o município regularize sua situação. Para o especialista em orçamento público César Lima, o bloqueio do FPM tem grande impacto nas finanças municipais, por isso é importante que os problemas sejam identificados e sanados. Em relação aos municípios bloqueados, que não vão receber os seus valores na sexta-feira, é importante que eles procurem saber o motivo do bloqueio, que pode ser desde a não entrega dos relatórios obrigatórios pela Lei de Responsabilidade Fiscal, como também pendências previdenciárias ou mesmo o não pagamento de parcelas de empréstimos cuja a União seja avalista. Vale destacar que os bloqueios são temporários. Dessa forma, assim que os municípios resolvem as pendências, os repasses do FPM são retomados, garantindo recursos essenciais para áreas como saúde, educação, infraestrutura e pagamento de pessoal. Confira em portalconvênios.com os 8 municípios que estavam bloqueados. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvênios.com. Até a próxima!